um pouquinho sobre essa vamos falar um pouquinho sobre essa classificação dos países, os tipos de regionalização que já foram feitas, tá? Vou falar brevemente de cada uma e depois dessa que é a nossa classificação atual. Na verdade, o Brasil tem duas classificações diferentes na atualidade, que ele usa bastante, né? E é importante que vocês saibam essas, porque assim, quando chega vestibular, Enem, de cada 10 questões, a gente tem umas 2 ou 3 relacionadas à geografia física e mais 7, assim, relacionadas à geopolítica. A essas análises de critérios socioeconômicos, globalização, classificação dos países, e muitas vezes a pessoa grava os nomes, né? Mas não grava a que se refere cada classificação. O que vai acontecer? Vão ter questões em que vocês vão abrir lá e eles nem vão estar falando nada do nome, tá? Não importa o nome. Espera só um pouquinho, gente. Não importa o nome da classificação. O que eles vão fazer imediatamente é colocar as características dessa classificação e você precisa identificar que classificação é essa. Geralmente eles fazem isso porque o que acontece com nós, seres humanos, é que a gente faz o contrário. A gente gosta de dar título e descrição. No vestibular e no Enem eles têm feito o oposto. Eles dão a descrição e te pedem o título. Então, por exemplo, assim, na classificação definida por critérios socioeconômicos, hoje o Afeganistão e o Brasil estão no mesmo lugar, e não sei o que, não sei o que, não sei o que, que classificação é essa? Aí você tem que lembrar que a classificação que usa como critério as características socioeconômicas é a classificação Norte-Sul, tá? Aí você tem que, eles vão dar todas as características, tu tem que lembrar o nome. Agora, se dissesse na classificação Norte-Sul, quais são as características que se levam em conta? Ficava mais fácil de lembrar. E eles têm feito essas jogadas justamente para ver quem realmente sabe por completo, né? O que está sendo dito ali. Bom, por que eu vou falar da classificação dos países hoje? Porque nós estamos falando de globalização. Eu acho que vocês já estão com a apostila, certo? Aí lá na apostila de vocês, essa primeira unidade de geografia, as 3 unidades vão falar de quem é o Brasil no mundo hoje, né? Quem é o Brasil nesse comércio mundial, nessas loucuras todas? Eu não sei se vocês viram, vou dar notícia novinha para vocês, não é tão novinha assim, mas, né? Não sei se vocês assistiram e acompanharam ontem. O Brasil também vai mandar ajuda humanitária, então vai ser remédios, medicamentos, não só remédio, mas para assim, para ferida, para esse tipo de coisa. O Brasil também vai ser um dos países a enviar ajuda humanitária no grupo de países que estão mandando ajuda para o Líbano, certo? Inclusive, alguns enfermeiros e médicos brasileiros que não estavam atuando na frente da Covid-19 foram escolhidos pelo presidente Bolsonaro para ser enviados lá para o Líbano para poder ajudar na situação que estão enfrentando lá. Não sei se vocês souberam, mas semana passada, no Líbano, um armazém de produtos químicos explodiu, né, na região do Porto. Primeiro ele começou a pegar fogo, todo mundo se assustou, depois houve uma explosão que destruiu e quebrou os vidros de diversos prédios ao redor, machucou muitas pessoas, matou muitas pessoas, certo? Mas mais machucou do que matou, graças a Deus, né? Mas machucou e muitas pessoas, e o governo libanês está tendo problemas para tomar medidas rápidas em relação a essa população. Por quê? Porque o parlamento libanês ele é composto de pessoas de diversas religiões diferentes. E daí, numa situação de emergência, de salvação de vida, algumas religiões se opõem à doação de sangue, outras religiões se opõem a isso, aquilo, e por conta de ter diversas religiões dentro do parlamento, eles estão num debate para ver o que decidir, e quando eles chegam num consenso, os demais de outras religiões se opõem, e dessa forma a população está passando uma tristeza muito grande ali em Beirute, já estão com um problema econômico muito grave no Líbano, né? Está acontecendo muita falta, muito desemprego, tiveram problema da Covid também, bem menos do que nós, mas tiveram, estão tendo ainda, né? Pouquinho, mas não é pouquinho, é bem menos que nós, né? Mas estão tendo também. E aí vem essa explosão e agora a população foi no sábado e no domingo para as ruas para fazer protesto, assim, média de 7, 8 mil pessoas em cada protesto,
contra o governo para que o governo tenha ações rápidas, tanto para combater a crise econômica, quanto para essa situação que ocorreu, que como foi na capital, no centro de Beirute, pegou pessoas que, além de serem de Beirute, pessoas de várias outras regiões do Líbano que estavam ali. Porque como o Líbano é um país pequenininho, gente, é bem comum que as pessoas frequentem ou vão para a capital com uma certa frequência maior. E aí, quem vai liderar essa equipe de apoio à situação do Líbano em nome do Brasil é o ex-presidente Michel Temer. Aí deu outra confusão, porque o Michel Temer, para poder ir, ele precisa ser dispensado e ter licença da própria polícia, porque ele está respondendo processo. Então, a justiça tem que dar essa autorização para que ele vá e tal, né? O Michel Temer. Da onde o Michel Temer indo para lá? O Michel Temer, ele é descendente de libaneses, né? E quem escolheu ele foi o presidente Bolsonaro. Ele que vai liderar a equipe de apoio e ajuda ao Líbano. Aí, olha só, o que é que nós temos a ver com a situação do Líbano? A gente já não tem problema suficiente para resolver? Eu lembro que na época que a Dilma mandou pessoas também para ajudar no México, não, desculpa, no Haiti, quando a Dilma mandou pessoas para ajudar, peraí só um pouquinho, quando a Dilma mandou pessoas para ajudar na África, em alguns países da África que estavam passando por situação de fome extrema, e ela mandou ajuda, mandou pessoas também. Eu lembro que houve uma crítica muito, muito grande e muita gente perguntando, tá, mas não tem dinheiro nem para o Brasil, vai mandar apoio financeiro e coisa arada para a África. Não tem nem profissionais suficientes no Brasil, vai mandar os que tem aqui para a África. Que absurdo. Aí agora, que absurdo. O Bolsonaro também mandando para o Egito, não, para o Líbano, né? Médicos e enfermeiros, já estamos vivendo uma situação de mais de 100 mil mortos pela Covid, que absurdo. Não é absurdo, gente, nem da parte do governo anterior e nem do governo atual. Isso se chama diplomacia, isso se chama estar vivendo num mundo globalizado em que um depende do outro e que se nós não fizermos a nossa parte, assim que haja qualquer situação que a gente precise, os outros países também não vão nos ajudar. Mas nem tem bloco econômico com eles, não importa. É uma situação de desespero global, assim, sabe? A pandemia, um ajudou o outro. Agora tem aquelas situações de problemas menores, como esse, não descaracterizando, é claro, mas como esse no Líbano agora. Mas nós temos uma comunidade libanesa gigantesca no Brasil. Muitos representantes de libaneses nós temos no Brasil. A gente tem mais libaneses no Brasil do que libaneses no Líbano, só para vocês terem uma ideia. Aí o que acontece? Tem que mandar um apoio, uma força, certo? Esses grupos aqui, esses libaneses aqui, eles representam, não todos, mas uma grande parte dos libaneses aqui representam grandes fortunas em São Paulo, em Minas Gerais, no oeste do Paraná, certo? E outros lugares também. E então, e representam emprego, representam empresas grandes. Então, não tem como o governo brasileiro fechar os olhos quando a comunidade árabe pede ajuda, a comunidade libanesa, né? Quando pede ajuda. Não pode, é uma questão de diplomacia. O Brasil é conhecido como um dos países mais diplomáticos do mundo. Por que que nós estamos super bem aqui e não temos histórico de conflitos e de guerras e coisas assim nas últimas décadas? Por conta dessa postura brasileira, né? Então, agora, nesse bimestre, a gente vai falar de comércio global, bloco econômico e quem é o Brasil no meio dessa história toda. E a gente já falou um pouco disso, né? E quem que é o Brasil nessa história toda? É um Brasil que tem um comércio multidirecional, a gente diz, tá? Ou seja, ele joga para todos os lados, ele está em todos os ambientes ao mesmo tempo. Então, se ele está em todos os ambientes ao mesmo tempo, a gente está dentro dos países. Quando esses países precisam, coisa assim, temos que estar à disposição, né? Então tá, mas agora vamos falar assim, dentro dessas divisões, dessas classificações que existiram, em cada uma delas, a apostila está mostrando como elas são. Eu vou explicar como elas são, como foram as divisões, as regionalizações e onde estava o Brasil em cada uma dessas situações, tá? Ou onde está, né? Olha só, em primeiro lugar, vamos lembrar do conceito lá do sexto ano, que depois vocês viram de novo na primeira série do médio e que não pode esquecer mais, que eu avisei, que são os conceitos principais da geografia, 5, né? Mas a gente vai falar de um.
Região ou regionalização. O que é esse conceito? Região, espaço geográfico com características em comum. Então, quando eu regionalizo, quando eu agrupo lugares, países, ou sei lá, estados, eu uso um critério específico em comum, uma característica em comum que todos eles tenham, que todos eles partilhem, tá? Então, por exemplo, assim, se eu colocar Reino Unido, Canadá e Estados Unidos e disser que eles formam uma região, que eu estou regionalizando o globo, não pode pensar que por conta do território ser distante não possa ser regionalizado, tem que ser vizinho, tem que ter fronteira. Não, tá? Eu estou regionalizando sim. Qual a característica em comum que eles têm? Bem básico, né? Eles falam inglês. Pronto. Digamos que fosse esse o meu propósito. Agora, eu vou criar uma regionalização em que eu vou colocar Rússia, República Democrática do Congo e Brasil. Nossa, um da Ásia, um da África e um da América. Como que eu vou regionalizar? Não tem fronteira, não importa, existe um aspecto em comum, todos os três têm grandes florestas tropicais, certo? Tá. Então, eu vou criando situações, eu vou criando formas de classificação e regionalização, observando alguns critérios que os países ou essas mesmas regiões, estados, enfim, tenham em comum. Vamos lá, então. Principais regionalizações do mundo. Isso em vestibular e em Enem, certeza absoluta de, no mínimo, uma questão. Certeza absoluta. Regionalizações do mundo batata, assim, gente. Cai de qualquer maneira. Então, presta atenção, porque a gente vai falar disso agora, tá? Vamos lá. Primeira classificação dos países. Eu não estou dizendo que ela é a primeira na ordem geral, mas ela é a primeira na ordem que eu vou falar para vocês que mais importa a geografia, que é aquela que tem transformado os espaços nos últimos tempos, tá? Mas vocês sabem que historicamente nós já tivemos diversas organizações e reorganizações do mundo. Vou falar das mais recentes, tá? Vou falar da Segunda Guerra Mundial para cá. Vou falar do período de Guerra Fria para cá, tá bom? A primeira classificação que eu vou falar para vocês, então, nos países é a classificação em primeiro, segundo e terceiro mundo, tá bom? Quem é primeiro, quem é segundo e quem é terceiro mundo? Acho que a gente já falou sobre isso, mas precisa relembrar um pouquinho. Vocês lembram quais são as características, gente? Presta atenção aqui e me responde. Quais são as características ou os critérios avaliados para dividir em primeiro, segundo e terceiro mundo? Ah lá, como vocês estão atentos. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Tá. E quais são? O que leva em conta essa classificação de primeiro, segundo e terceiro mundo? Não lembro mais, gente. Vocês já estudaram isso ano passado, segunda série. Tá, vou relembrar. Mas é que era diferente de agora, né? Isso estava dissolvido no conteúdo. Agora eu estou sendo específica. Regionalização. Primeiro, segundo e terceiro mundo. Momento de Guerra Fria, o mundo estava dividido entre países capitalistas e socialistas, certo? Então, entre os capitalistas, entre os socialistas, o grupo era pequeno e eles eram socialistas. Pronto. Agora, entre os capitalistas, havia a divisão: capitalistas ricos e capitalistas pobres. Capitalistas dono da linha de produção, bem industrializados, e capitalistas que tinham a matéria-prima para servir aos outros. Qual ficou essa classificação, então? Primeiro mundo, claro que eles não iam perder a oportunidade de dizer isso, né? Capitalistas desenvolvidos, ricos. Segundo mundo, para ficar no meio ali, para fazer tipo o recheio do sanduíche, né? Países socialistas. E terceiro mundo, países capitalistas pobres ou subdesenvolvidos, certo? Países capitalistas que a base econômica era o setor primário. Países de primeiro mundo eram de base capitalista, com o setor secundário e terciário mais atuante, comércio e indústria. Países capitalistas pobres ou subdesenvolvidos eram esses que não eram tão industrializados, às vezes alguns nem eram, e tinham bastante desenvolvido o setor primário da economia, que é a agricultura, pecuária, essas coisas. Naquele momento, onde nós estávamos? Nós éramos um país de terceiro mundo, tá? Então, nós éramos capitalistas, Brasil capitalista, só que capitalista pobre, capitalista fornecedor de matéria-prima,
capitalista com base econômica no setor primário, agricultura e pecuária. Digamos que desde aquela época, vocês observem, eu estou falando de período de Guerra Fria. Eu estou falando também que para vocês observarem que desde aquela época, desde aquele momento, um país que só tivesse ou que tivesse mais ênfase econômica na produção do setor primário, agricultura, pecuária, essas coisas, com certeza era um país de classificação menor, de classificação baixa. Gente, nós estávamos abaixo dos países socialistas, tá? Ó, primeiro mundo, países capitalistas ricos. Segundo mundo, países socialistas. Terceiro mundo, países capitalistas pobres, na base da agricultura e da pecuária. E aí, quando a gente vê hoje movimentos e situações e atitudes políticas, posturas, assim, de políticas públicas, principalmente, sendo levadas para ênfase na agricultura e na pecuária, parece que a gente está tendo um retrocesso. Embora a agricultura e a pecuária sejam primordiais e necessárias, altissimamente necessárias, ainda mais no momento em que a maioria das cidades está se tornando mais urbana que rural, né? Embora, então, seja uma atividade extremamente necessária, a gente precisa comer, um país que vai basear a sua economia no desenvolvimento do setor primário é um país condenado a servir os outros. Então, nós temos que investir em ciência e em tecnologia. Mas, naquele momento, eu vou falar daquele momento, não, certo? Por enquanto, a gente está lá. Éramos um país de terceiro mundo, ok? Acho que já comentei com vocês também que houve aquela situação, né, do economista que fez há uns 2, 3 anos atrás, que ele fez um artigo falando do Brasil como terceiro mundo. Aí teve um monte de gente que quis tirar sarro dele e dizia assim que o Brasil não era mais de terceiro mundo porque essa classificação não existe mais. De fato, essa classificação primeiro, segundo, terceiro mundo, ela pertenceu ao período de Guerra Fria. Ela não existe mais, não se usa mais esses termos, né? Vocês vão ver que tem outras classificações. Aí ele justificou dizendo, sim, é verdade, eu como economista, eu sei que não tem mais essas classificações. Mas quando a gente fala de um país que não acompanhou o progresso mundial, não acompanhou a globalização e que ainda vive na mesma situação sucateada de décadas atrás, eu tenho que falar sobre o terceiro mundo. Triste, né? Ele quis dizer assim, vocês nem avançaram, como é que vocês querem estar em outra classificação? E assim, os dados estatísticos que ele apresentou não faziam, não davam a mínima possibilidade da gente responder ele à altura, infelizmente, né? Vamos lá. Depois, então, essa é a primeira classificação, aquela feita no período de Guerra Fria, certo? E o critério que havia em comum, classificação de acordo com o tipo de setor da economia e a postura política. Então, países capitalistas, primeiro mundo, ricos, países socialistas, segundo mundo, no meio do recheio ali, e países capitalistas pobres e sem industrialização e baseados no setor primário, capitalistas, capitalistas não, terceiro mundo, tá? Terceiro mundo, primeiro, segundo, terceiro mundo. Depois veio a classificação criada pelo Immanuel Wallerstein, que é um sociólogo, né? Ele criou essa classificação global em 1974. Muito importante vocês prestarem atenção, porque ele tem sido cada vez mais cobrado, mais observado nas coisas, e ninguém nunca lembra dele. Lembra da divisão primeiro, segundo, terceiro mundo, da outra que eu vou falar agora, mas dessa classificação poucas pessoas lembram. E ela é importante, tem que ser lembrada, tá? Ele fez a classificação em países centrais, países semiperiféricos e periféricos, ok? De acordo com o quê? Qual era o critério em comum? O critério em comum que ele avaliou foi os processos de dominação e de dependência. Quanto mais dominantes os países eram, daí eles se encaixavam na classificação de países centrais. E quanto mais dependentes das economias grandes, quanto mais dependência pobre, fornecedora só das grandes economias, e por isso, dependendo da economia de países maiores, mais periféricos, tá? Então, a divisão era entre países centrais, países semiperiféricos e países periféricos. Nesta época, o Brasil, nessa classificação, o Brasil é um país semi-periférico, ou seja, ele ao mesmo tempo que depende de alguns países, ele domina o comércio com outros. Então, nós dependemos da economia da Europa, dependemos da economia dos Estados Unidos, mas
Há países como os países do Mercosul, alguns da América Latina, e alguns que a gente tem comércio fora do Brasil, fora da América também, que dependem da nossa produção. Então, nós somos semiperiféricos. Nós não somos só dependentes, mas nós também não somos dominadores na área econômica, tá? Quem seriam dominadores? Eu posso citar Estados Unidos, posso citar o Canadá, posso citar o Japão, diversos países da Europa, né? Espanha, Alemanha, França, a Austrália, a Nova Zelândia, são países considerados dominadores, ou seja, centrais nessa classificação. Semiperiféricos tem o Brasil, tem a Argentina, tem a China, a Índia, coincidentemente aqueles que depois formam o BRICS, mas não só, né? Tem outros países também. Eu vou falar da Indonésia, tá? De alguns países assim. E os totalmente periféricos, gente, aí é claro, a maioria deles está na África e na classificação do Wallerstein também estava a Federação Russa, inicialmente. Hoje a Federação Russa ela já consta entre os países semiperiféricos, tá? Ela não é mais só periférico, ela é semiperiférico, porque a Rússia nos últimos anos andou dando um up bem grande na sua área tecnológica, né? Houve uma observação maior da necessidade de investir nisso na Rússia. Que bom que houve essa observação. Duas classificações já, hein, gente? A do Immanuel Wallerstein, centrais, semiperiféricos e periféricos. A da Guerra Fria, primeiro, segundo e terceiro mundo. Vou para a terceira classificação. Espero que vocês também estejam anotando em algum lugar por aí, tá? Espera aí só um pouquinho. Terceira classificação é a classificação atual. Países desenvolvidos, ela atual não é a única, né? Mas ela tem sido bastante usada na atualidade. Países desenvolvidos, subdesenvolvidos, em desenvolvimento e emergentes. Nossa, quanta coisa! Pois é. Países desenvolvidos. Não. Qual é o critério em comum? Em primeiro lugar, o critério em comum entre os países é a avaliação do IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, e aí dentro eu vou colocar escolaridade, qualidade de vida, salário, esse tipo de coisa, renda, né, per capita, e de acordo com o Gini também. Depois eu vou falar do Gini com vocês, que é a questão de análise da desigualdade e da má distribuição de renda. A classificação é feita de acordo com isso, tá? Com todas as medições do IDH, os índices de desenvolvimento humano, como a população está desenvolvendo a qualidade de vida dela. É de acordo com isso, certo? Com o desenvolvimento da qualidade de vida da população que mora nesses países. Aí eu divido eles em desenvolvidos, subdesenvolvidos, em desenvolvimento e emergentes. Aqui na apostila de vocês, na apostila, eu não sei se vocês estão com a apostila de vocês, ela fala um pouco dessa classificação, mas eu quero dar uma acrescentada a mais também, porque eles estão dizendo aqui que os países... Aqui, ó, está escrito assim, vou ler na apostila. A ONU classifica também para fins estatísticos países denominados de menos desenvolvidos, como se pôde constatar no mapa países menos desenvolvidos. Ah, tá, tem o mapa na página 10. Aqui, peraí. Aqui, ó. Se vocês estiverem com a apostila, dá para ver bem. Agora, aqui, olhando assim na tela, é ruim porque as cores não foram muito bem escolhidas, né? Tem um verde muito claro ali, que são os países menos desenvolvidos de acordo com a classificação da ONU. Majoritariamente estão na África, certo? Mas vamos lá. Quem são esses países? Desenvolvidos, aqueles que vocês já sabem, né? Capitalistas, ricos, industrializados, tecnológicos e científicos. Não preciso repetir, Japão, Estados Unidos, países da União Europeia, tá? Subdesenvolvidos, aqueles que ainda têm situações de fome, miséria e desnutrição, ou seja, onde nem o mínimo para todos os seus, ou para a maioria, pelo menos, dos seus cidadãos é possível. Quando um país está em situação de ter desnutrição, muita desnutrição, quadros muito graves de grande quantidade de pessoas com desnutrição, isso significa que você não está conseguindo nem dar uma refeição das 5 que as pessoas precisam todos os dias, certo? Então, não está dando conta, não está acontecendo. E quando tem também um índice muito grande de criança que morre, tá? Aí esse país é considerado subdesenvolvido. Aí de quem que eu estou falando? Etiópia, estou falando de Sudão, desses países que tem uma situação bem miserável. Eu também estou falando do Iêmen,
na Ásia, porque senão a gente fala só da África, África, sempre parece que a África é o inferno, né? Mas não, estou falando do Iêmen, na Ásia também, tá? Dessas regiões bem miseráveis do planeta mesmo. Em desenvolvimento, são aqueles países, só um pouquinho. Em desenvolvimento, são aqueles países que estão conseguindo. Gente, só um pouquinho, está acabando a bateria do meu computador, tem que ligar. Aí. São aqueles países que já estiveram em situação de miséria completa, mas que estão conseguindo se reerguer, que estão conseguindo melhorar, só que bem gradativamente. O que isso significa? Tem até comida para todo mundo, mas não tem educação, não tem saúde, isso é muito precário ainda. Não é que é mais ou menos, é muito precário ainda. Aí eu posso citar, sei lá, o Haiti, posso citar esses países que estão tentando voltar ao desenvolvimento. E, enfim, tem os emergentes, aqueles que, entre os países que estão em desenvolvimento, são os que figuram na ponta. Eles são a ponta do iceberg, certo? São aqueles países em avanço, aqueles que têm maiores possibilidades de crescer, tá bom? Desses que têm maior possibilidade de crescer, que são os emergentes, né? Tem 5 deles que estão na ponta, ou seja, que estão muito próximos de chegar a país desenvolvido. O que eles têm? Eles têm crescimento econômico muito grande nas últimas décadas, claro que ainda não conseguem chegar a ter a classificação de países desenvolvidos, porque ainda tem problema de má distribuição de renda. Então, a população ainda tem problemas com a má distribuição de renda, não conseguem ter a mesma qualidade de vida. E é por isso que não são países em desenvolvimento. E nesse caso, o Brasil está entre os emergentes. Nessa divisão que é atual, país desenvolvido, subdesenvolvido, em desenvolvimento e emergente, aquele que está quase lá, quase desenvolvido, o Brasil está entre os emergentes, tá? Dos 36 emergentes da atualidade, tem 5 que se destacam, que estão na ponta, próximos de se tornarem países desenvolvidos, né? Ou seja, eles conseguiram se projetar regionalmente. Na região que eles estão, eles lideram as comercializações, certo? Então, eles deveriam ser desenvolvidos? Pois é, eles lideram as comercializações, mas a população ainda não tem qualidade de vida alta o suficiente para chegar ao ponto de ser considerado desenvolvido. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. O Brasil está dando um auxílio financeiro de R$600 por mês para as vítimas da Covid, não para quem está com a Covid, mas para quem perdeu o emprego, quem está parado, esse tipo de coisa. R$600 por mês, certo? Nos Estados Unidos também são $600 por semana. Então, como é que a nossa economia vai competir com uma situação dessa? R$600 por mês e o governo está esbravejando e dizendo que já está difícil. Tem pessoas que não receberam, já estão na terceira parcela e o caos da organização é tão grande que tem pessoas que não receberam nem a primeira parcela ainda aqui no Brasil. Enquanto nos Estados Unidos são $600 por semana e todos os que precisam estão recebendo. Parece que agora o Trump falou da necessidade de diminuir isso para tristes $600 a cada 15 dias, não mais por semana. Gente, calcula, $600 a cada 15 dias, o dólar está R$5, né? Então, 6 vezes 5, 30, são R$6.000 por mês e os brasileiros recebendo 600. É 10% do valor. O que isso quer dizer, gente? Que a nossa economia ela é emergente, mas ela ainda está bem longe de ser uma economia desenvolvida. Tá? Ainda temos muitos obstáculos a superar, muita crise para enfrentar, para poder crescer junto, né? Muita reorganização, ainda precisa bastante coisa. Mas já estamos entre os países emergentes, os 5, que formam aquele grupo chamado BRICS. Não é um bloco econômico. Bloco econômico, quando se forma um bloco econômico, há um contrato de, como é que eu vou dizer, fidelidade entre esses países e eles só comercializam entre si. Quando eu falo do BRICS, eu falo de um acordo entre países emergentes. Esse acordo quer dizer, um ajuda o outro, hoje eles têm um banco em comum, tudo bem.
mas não existe essa necessidade de fidelização. Eu posso comercializar com quem eu quiser. E se eu estiver dentro de um bloco econômico diferente, eu primeiro vou comercializar com aquele bloco econômico, certo? Então, quem é o BRICS? A sigla, né? Na verdade, não é uma sigla, é um acrônimo. Cada letra representa um país. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, certo? BRICS. Era só BRIC, tornou-se BRICS de 2010 para cá. Era Brasil, Rússia, Índia e China. Porém, a África do Sul, quando recebeu a Copa do Mundo, soube fazer da Copa do Mundo o melhor investimento dela. E conseguiu ganhar muito dinheiro com o turismo, com as pessoas que foram por conta da Copa. E dessa maneira, eles conseguiram, em questão de 2 anos, dar uma erguida gigantesca na economia da África do Sul. Eles souberam usar o dinheiro do período da Copa para fazer investimentos gigantescos na infraestrutura e na melhoria da qualidade de vida da população. Resultado, conseguiu subir, superar México e outros países e tornar-se, junto com o Brasil, Rússia, Índia e China, parte dos 5 países com grandes possibilidades de se tornar desenvolvido, tá? 5 países emergentes de ponta são Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Ok, gente? Vocês estão entendendo que agora falei de 3 classificações, certo? Existe, então, a 4ª classificação, que é essa que vocês têm na tela, que também é muito referida nos dias atuais. Ela já não é tão usada como referência, mas como referência é desenvolvido, subdesenvolvido, em desenvolvimento e emergente, que é essa ali que eu falei para vocês. Então, quando eu perguntar, é aquela ali, que responde ao seguinte critério: observação dos indicadores socioeconômicos para medir a qualidade de vida da população. É isso. Agora, quando eu falo dessa outra divisão, que é a que está na tela de vocês, é uma divisão por critério socioeconômico, norte e sul, certo? Então, é de acordo com os setores da economia que mais geram lucro, que tem o PIB, ou melhor, que gera mais dinheiro no PIB. Então, por exemplo, assim, quem é o setor da economia que mais gera dinheiro no PIB quando eu falo em países do norte? A indústria, o setor terciário e o setor secundário, indústria e comércio. Mas, em especial, nos dias atuais, o setor terciário mesmo, tá, gente? E terciário quaternário. Agora, quando eu estou falando do Sul, eu estou falando dos países em que o setor da economia que mais gera emprego e mais gera PIB, mais gera lucro, é o setor primário, ok? No Brasil, eu disse para vocês, agora nesse período de pandemia, foi o setor agrícola, sem dúvida nenhuma, que nos manteve controlados sobre as pernas, sem cair um tombão, né? Então, é ele que está nos mantendo não no topo, mas que está nos mantendo firmes sem cair. É a agricultura e a pecuária. Que setor é esse da economia? Setor primário. Classificação norte-sul, onde nós estamos? No sul. E a gente vai continuar no sul. Ah, tá, mas também não tem como colocar o Brasil no norte. Olha a divisão geográfica ali. Não é desse jeito. É uma divisão que foi feita não observando o aspecto físico, se está no hemisfério norte ou no hemisfério sul, mas foi usado o nome norte-sul, porque se vocês observarem no mapa, a maioria dos países que de fato ficam no hemisfério norte tem o setor terciário e o setor secundário mais fortes. E os países que estão numa posição sul no globo, no hemisfério sul, de fato, tem o setor primário como seu setor mais forte, agricultura e pecuária. Coincidência? Não é coincidência. Isso se chama questão de processo de colonização, processo de desenvolvimento socioeconômico. Onde está a Europa? A Europa está na parte de cima, certo? A Europa está no hemisfério norte. Com quem ela comercializou mais inicialmente? Comércio era com os países que estavam no hemisfério norte, muito próximos a ela. Agora, exploração foi quando a Europa olhou para baixo, né, como se diz, e começou a observar que podia explorar países em outras regiões do globo que ela não estava acostumada. Aí tem toda aquela história das grandes navegações, de todos esses processos lá atrás, e que trazem como consequência a situação de dominação da Europa até os dias atuais, do imperialismo europeu, né? Depois do estadunidense, que também é no norte. Então, já está tudo dentro dessa perspectiva. Ninguém falou vocês do norte e vocês do sul, mas é como foi se dando a divisão econômica, tá, gente? Ricos ou desenvolvidos do norte, indústria, setor terciário quaternário, muito uso de ciência e tecnologia.
Sul, setor primário, baixa ou nenhuma tecnologia, pouquíssima aplicação da ciência nas atividades do dia a dia. Essa é uma classificação que foi feita, então, essa é a quarta classificação que eu estou passando para vocês, que foi feita de acordo com os setores da economia que mais geram lucro no país, tá? Daí vocês vão dizer assim para mim, professora, mas aqui no Brasil também? Agora, apesar da agricultura ter gerado mais lucro e ter mantido a economia estabilizada nesse período, o setor terciário é o que mais está gerando emprego, é o que mais está movimentando. Pois é, mas em número de PIB, assim, quantidade, eu vou ser bem específica, em quantidade de dinheiro, quem mais movimenta dinheiro no Brasil hoje ainda é o setor primário. Eles já têm bastante tecnologia, ciência aplicada, mas ainda assim, as outras áreas, mais da investigação e da pesquisa científica, é que tornam um país desenvolvido, é que tornam um país do norte, digamos. Podem ver que tem um contorno ali mostrando que a Oceania, apesar de estar fisicamente, a Austrália, desculpa, e a Nova Zelândia, apesar de estarem fisicamente no hemisfério sul, elas fazem parte da classificação do hemisfério norte, porque a economia delas gera a maior parte lá em cima nos setores da economia, que setor terciário e terciário quaternário. Gente, é isso. Eu tenho que corrigir as questões do CA, né? Da 29 e 30 que eu falei para vocês fazerem. Eu vou corrigir pelo WhatsApp, tá bom? Vou fazer isso. E aí, por enquanto, a gente fica assim. Tentem manter em ordem as coisas de vocês e mandar o que ainda está faltando, caso tenha, caso haja. Qualquer coisa eu entro em contato também, entendeu? Não tenho o teu trabalho X, entenderam? Mas é isso. Boa semana para vocês, tá bom? Beijo. Até mais. Beijo para você também. Beijo para você também. Beijo. Beijo.